Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Lucas e estamos de volta para mais uma Speed Sculpt, dessa vez do Homem-Aranha, né? Quem me acompanha no Instagram já viu o resultado final. E se você não me acompanha no Instagram, está aí debaixo aí aparecendo o meu nomezinho. E também aproveito logo, já puxa pro Twitter e pro ArtStation também para me acompanhar, né? Então, vou comentar aqui um pouquinho sobre essa Speed Sculpt desse carinha. E essa primeira parte é da blocagem, né? Depois que eu armei o corpo, ainda falta a mão, mas a gente vai fazer, vou fazer daqui a pouco. Depois do corpo eu já fui refinando logo a cabeça. E o modo que eu fiz as teias foi usando esse Curve Strap Snap, que ele é é tipo, sei lá, é uma fita que ele vai colando no objeto, né, na massa. Só que depois eu fiz isso também no corpo. Porém, depois eu percebi que poderia ter feito de uma maneira melhor, que foi o que eu fiz depois, né? E aí foi muito trabalho perdido. Não do rosto, né, da cabeça no caso, eu deixei do jeito que estava, mas do corpo eu acabei tendo que refazer 2 vezes. Fica de experiência, né? Mas faz parte. E aí dá pra perceber que tem todo esse trabalho. Eu, pra fazer essa cabeça do Homem-Aranha, eu tive que ficar com várias referências de desenhos no segundo monitor, né, do Homem-Aranha, para poder ver como que seria mais ou menos ele de costas para poder montar. Acabou que deu certo, né? Eu achei bacana. E aí agora eu vou começar a fazer o refinamento do corpo. E é importante essa parte da blocagem, galera, porque é nela que a gente define os volumes, né? Muito antes de começar a refinar, blocar é a parte principal. Porque se a blocagem tá legal, então o refinamento também vai ficar bom. E aí eu tô usando a mesma técnica do Curve Strap Snap que eu fiz no rosto, eu fiz no corpo também, né? Acabou que não foi de tão ruim, de tão mal, porque eu consegui aprender com erro, né? Então, assim, a gente não pode ficar se lamentando muito também, porque os erros vêm para nos ensinar. Fica aí a filosofia do dia. Claro que depois, né, como eu fiz posteriormente, eu poderia ter feito isso com a máscara, né, desenhando as teias normal. Só que também o erro foi ter feito ela antes, né? Como eu fiz depois, eu deveria ter colocado ele na pose para depois desenhar as teias. Mas enfim, nas mãos vocês viram que eu dei uma separada nos dedos, né? Tipo assim, eu juntei a mão, mas eu mantive a máscara de cada uma. Por quê? Porque na hora de colocar a pose das mãos, de posar cada dedo e também de fazer as teias de cada dedo, fica mais fácil quando a máscara tá separada, né? Quando ativa o polyframe, a gente vê que as máscaras do frame, né, da camada, estão separadas. E aí fica mais fácil de trabalhar. E aí o Homem-Aranha é interessante porque ele já é separado por partes, né? Tipo, o azul do vermelho e tal já é separado. Então fica legal pra gente separar também o corpo. E aí não fica um negócio estranho, tipo um corte seco, né? Dá pra fazer o corte exatamente nessas linhas. Vocês podem perceber aí que o meu Homem-Aranha está um pouquinho diferente do padrão. Eu gosto de fazer o Homem-Aranha de várias formas diferentes sempre que eu desenho. Tipo, eu gosto de adicionar algum detalhe. No caso, eu adicionei o detalhe entre a separação da parte azul da vermelha com uma linha grossa preta. Eu achei interessante, achei bem bacana. E também a parte azul do corpo dele, do torso, ela vai seguindo, em vez de cortar no braço, né, ela cobre todo o braço e segue direto para as costas. Eu gosto muito de fazer dessa forma. Tanto é que eu tenho até um desenho do Homem-Aranha se fosse feito por mim, né, uma skin diferente. Mas isso aí é de cada um. A sola do pé, confesso que quando eu fiz eu achei estranho. Mas aí eu deixei, né? Por enquanto tá assim, mas vocês vão ver que eu vou daqui a pouco tá fazendo o desenho embaixo. Eu peguei... pronto, vamos lá essa parte.
os desenhos do peito e das costas de aranha, eu fiz no Photoshop, eu mesmo produzi no Photoshop e coloquei aí como alpha, né? Apliquei como alpha. Essa parte que eu uso o T-Pose para colocar a pose dele, fazer a pose, é muito bacana essa ferramenta. Eu aprendi com o Álvaro, no curso do Álvaro, curso básico, e aí a partir daí a gente vai modelando. O erro que eu tive foi que no T-Pose eu usei Dynamesh, e aí nessa primeira parte eu perdi toda essa pose dele. E sempre que eu uso T-Pose também, o meu ZBrush ele cracha, e aí a alternativa, caso aconteça com você, que eu tenho, é de eu sempre, antes de aplicar a pose, eu dou um Quick Save, e aí ele dá aquela velha salvada no projeto todo, né? E aí, caso dê o crash, né, que sempre dá, comigo pelo menos o T-Pose sempre dá crash, eu vou lá no Lightbox, Quick Save, e pego o último Quick Save que foi feito e abro. E aí quando eu aplico a pose nas minhas subtools, ele vai. Sempre é só de segundo, não tem jeito, comigo é sempre assim. E aí eu já tava ajeitando os dedinhos dele. Provavelmente, já tava ajeitando, o T-Pose já tava feito. E aí eu já tava ajeitando a mão dele. Porque é uma coisa que eu aprendi, que o Álvaro, né, colocou já na nossa cabeça. É que eu aprendi que quando a gente fizer a pose vai deformar muito e a gente vai ter que basicamente ter todo o retrabalho de refinamento de novo. Então, já que isso acontece bastante, eu decidi que eu vou refinar antes de fazer a pose, mas não tanto, né? Eu refino, só que só para eu poder dar uma enxergada, e depois quando eu aplico o T-Pose é que eu vou e refino de verdade. Faço os músculos e tudo. Né, de primeira mão eu sempre faço só um basicão mesmo, só para poder pelo menos estar visivelmente bonito. Aí eu separei o azul do vermelho para poder primeiro que ficar essa separação, porque aí eu posso mudar a cor e não tenho que ficar pintando, né? Eu posso mudar a cor colocando o Fill Object logo direto de cara, e aí eu não preciso ficar pintando com um pincel e tal. É bem mais rápido. E aí é aquela parte que eu falei pra vocês que eu tava usando agora a máscara junto com o Extrude, se não me engano, para poder aplicar a máscara com relevo. É o Extract. Coloquei 0,002, que aí ele aumenta, mas não aumenta tanto. E aí fica meio que não fica um relevozão gigantesco e grotesco. Aí a parte dos dedos, que eu não fiz separando com máscara, porque como eu tinha pousado os dedos, eles já estavam numa distância que eu conseguia desenhar um por um. E aí eu fui só trabalhando mesmo. Isso só usando a máscara, tá desenhando na raça mesmo. Eu coloquei no Stroke Lazy Mouse, nessa parte de desenhar a máscara, porque fica mais certo, né? A linha fica mais reta, não fica tremida, porque eu naturalmente já tremo bastante. E aí ficar tremido para fazer esse negócio não, convenhamos, é muito agradável. E tá aí o pé, que em primeira instância ficou estranho. Por mim eu tinha terminado, só que quando eu olhei de novo pensei, cara, isso aqui tá feio. E não só feio, tava horrível. E aí eu peguei a referência do pé do Homem-Aranha do Tom Holland e refiz ele. E aí sim eu olhei e ficou, nossa, ficou top. E aí foi e ficou ele mesmo. E aí dando turntable e já encerrando. E deixo vocês com esse finalzinho. Se você gostou, acho que é a primeira vez que eu peço, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Sinta-se à vontade para se inscrever. Ative o sininho para receber as notificações. E é isso. Siga no Instagram, Twitter, ArtStation. Obrigado a quem assistiu até aqui. E até a próxima. Um grande abraço. Valeu.